É hora do culto. Capítulo 14. Livre-arbítrio. 7 dias depois, estava novamente a família reunida em torno dos preparativos para mais um culto no lar. Paulo, o filho mais velho, tinha ouvido a conversa de Silvio com o vizinho Sérgio na semana anterior. Talvez o menino até tivesse presenciado conversas similares em outras ocasiões, porém daquela vez fora diferente, porque sentia ter compreendido melhor o assunto dos adultos. Pai, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, filho. O que vai acontecer com o Sérgio se ele decidir não fazer nada do que você sugeriu a ele? O pai respondeu com grande satisfação. Paulinho, fico muito feliz quando percebo que as perguntas que você e sua irmã fazem nos permitem transmitir novos ensinamentos sobre os princípios do Espiritismo. Ora, mas o que tem a minha pergunta de especial? Você falou uma palavra-chave: decidir. Como assim? Você perguntou: e se ele decidir não fazer? Está lembrado? Significa que é algo que caberá ao Sérgio optar. Hoje vamos conversar sobre a nossa capacidade de fazer escolhas e suas consequências. Silvio pediu que Clarice iniciasse as explanações. Filhos, seu pai está propondo que falemos sobre um assunto cuja compreensão nos é fundamental. É o nosso livre-arbítrio. Livre o quê? Perguntou Rosiane. Livre-arbítrio, que significa a capacidade que possuímos de tomar decisões. Por exemplo, quando estamos numa banca de revistas, podemos escolher, de acordo com nossa preferência, quais desejamos comprar para ler, não é verdade? Isso mesmo, aprovou a menina. Pois muito bem, o livre-arbítrio é usado por nós humanos para muitas coisas. Só pelos humanos? Indagou Paulo. E os animais? Os animais não possuem propriamente livre-arbítrio, pois isso é uma característica do estágio evolutivo dos homens. Os animais têm uma capacidade de decisão limitada, mais relacionada aos seus instintos de sobrevivência, como falamos no outro dia. As crianças permaneceram atentas à mãe. Eles não podem, por exemplo, mudar seus hábitos. No caso dos animais domésticos, podem fazê-lo quando são estimulados pelos donos. Podemos condicionar um cachorrinho a fazer pipi somente em determinado lugar. No entanto, por si mesmo, jamais o compreenderia sozinho. Paulo observou: é verdade, os animais fazem sempre as mesmas coisas que estão acostumados a fazer. Isso, filho. Já nós humanos podemos escolher que alimentos comeremos, que livros vamos ler, se vamos nos casar, se iremos ou não viajar nas férias, que profissão desejamos seguir e coisas assim. O pai retomou a palavra dizendo: em termos de comportamento, também tomamos pequenas grandes decisões. Rose não entendeu. Pequenas grandes? Como assim, pai? São pequenas decisões porque são comuns e até mesmo corriqueiras. Contudo, suas consequências podem ser grandes, isto é, de enorme repercussão em nossas vidas. Querem um exemplo? Sim, afirmaram ambos. Podemos decidir ser desobedientes com os pais, ou mal educados à mesa, ou falar palavrões, ou brigar toda hora. Os meninos se entreolharam. Assim como podemos optar por fazer o contrário de tudo isso, sermos obedientes, educados, calmos, falarmos coisas boas e bonitas. Paulinho justificou. Tem hora que é difícil não brigar com a Rose. A culpa é dela, pois fica me irritando. Silvio ponderou compreensivo.
Digamos que seria mais correto você dizer: eu ainda não consigo me controlar quando ela me irrita, mas a decisão de brigar é minha. Ou seja, a responsabilidade pelos nossos atos só é nossa. Não devemos culpar o ambiente ou as pessoas pelos nossos comportamentos incorretos. Clarice reassumiu a conversa. O que seu pai quer dizer é que mesmo que ainda não consigamos ser obedientes, educados, calmos ou bonzinhos, podemos observar as próprias ações a fim de corrigirmos o que temos feito de errado. E arrematou: o livre-arbítrio é uma dádiva de Deus para as criaturas humanas. Procuremos usá-lo com sabedoria e agir sempre de acordo com a sua lei, ensinada por Jesus. Em suma, todos nós somos convidados pelo Cristo a tomar as decisões certas. Hoje adotamos o estudo do Evangelho para nos auxiliar a discernir quais são elas. Quem sabe responder? O que é livre-arbítrio? Os animais possuem livre-arbítrio? Como fazer um bom uso do livre-arbítrio? Conte experiências suas de bom e mau uso do livre-arbítrio.